Sabe, quando a gente ouve falar num esquema de corrupção, assim, gigantesco, a primeira coisa que vem à cabeça é ganância, né? Dinheiro. Mas será que é só isso? Olha, para tentar entender o que se passa na cabeça de quem comete esses crimes, nós vamos mergulhar fundo no escândalo da Odebrecht, para tentar decifrar a lógica por trás de tudo isso. E para responder essa pergunta, nada melhor do que analisar um caso que virou praticamente sinônimo de corrupção em escala global, o escândalo da Odebrecht. Ele vai servir como o nosso estudo de caso perfeito para a gente entender essa mentalidade que estamos prestes a desvendar. A dimensão do escândalo é difícil até de imaginar. Para se ter uma ideia, não é exagero da mídia, não. O próprio Departamento de Justiça dos Estados Unidos classificou o caso assim, com todas as letras, o maior da história. É um fato reconhecido oficialmente. E olha, isso aqui não era coisa de amador, não. Não eram só alguns negócios escusos aqui e ali. Era uma operação internacional, super organizada. A empresa chegou a ter um departamento inteiro, um setor inteiro, só para gerenciar os pagamentos de propina. Era literalmente uma máquina de corrupção com atuação no mundo todo. E é justamente o tamanho disso tudo que leva a uma pergunta fundamental. Uma pergunta que vai muito além da motivação mais óbvia, da simples ganância. O que realmente estava por trás disso? Pois é, a análise acadêmica desse caso foi buscar exatamente isso. Entender se tinha algo mais profundo em jogo. Será que era só a busca por lucro? Ou será que existia todo um sistema de crenças, quase uma ideologia, que fazia com que essas ações parecessem normais ou até corretas para quem as praticava? E para entender essa mentalidade, os pesquisadores fizeram algo muito interessante. Eles mergulharam nos depoimentos, nas delações premiadas dos executivos da empresa e analisaram a linguagem, as palavras que eles usavam. O objetivo era encontrar ali, no discurso, a lógica que eles construíram para justificar tudo aquilo para si mesmos. E a base para entender essa lógica toda está num conceito que talvez soe familiar, o neoliberalismo. Mas calma, não como uma política econômica, e sim como uma verdadeira forma de enxergar o mundo. Nessa visão, tudo, absolutamente tudo, é filtrado por uma lente de custo-benefício. É como se a vida se transformasse num grande mercado. Antes de ajudar um amigo, a pessoa se perguntaria, tá, mas o que eu ganho com isso? O objetivo final é sempre maximizar o ganho pessoal. E é importante entender que isso não fica só no trabalho, no escritório. É uma maneira de estar no mundo que acaba contaminando tudo. As amizades, a família, a vida em sociedade. É uma mentalidade que passa a moldar como a pessoa age, em todas as situações. Então, o ponto crucial é este aqui. Essa mentalidade transforma as interações humanas mais básicas, como confiança e lealdade, em meros cálculos. No fim das contas, é como se as pessoas andassem com uma calculadora na mão o tempo todo, medindo o valor de cada relação. O afeto, a ética, tudo isso perde espaço para o lucro. Ok, mas como é que essa visão de mundo, na prática, vira uma justificativa para a corrupção? Bom, a resposta, segundo a análise, está em 3 pilares fundamentais que sustentam toda essa lógica. O primeiro pilar é aquela famosa ideia de que os fins justificam os meios. Traduzindo, se o resultado de uma ação é bom para mim, não importa muito se o caminho para chegar lá foi ético ou não. O que realmente conta no final é o meu benefício. O segundo pilar é o egoísmo, mas aqui ele significa uma total falta de empatia. O bem-estar dos outros, o prejuízo para a sociedade. Nada disso entra na conta na hora de decidir. O interesse próprio é a única coisa que realmente importa. E o pilar final é o oportunismo, que não é só querer a vantagem, mas usar de malandragem, de astúcia para conseguir. No caso da Odebrecht, isso aparecia na forma como a empresa se aproveitava de brechas na lei, da fragilidade das instituições, tudo para garantir seus contratos. E assim que tudo se junta. Os 3 pilares criam um caminho que, para quem está dentro dessa lógica, parece perfeitamente racional. Aparece a oportunidade, aí vem o cálculo de custo-benefício, com uma dose de egoísmo e astúcia, a ação ilegal simplesmente acontece. E quando esses 3 pilares se juntam desse jeito, a corrupção deixa de ser vista como um problema moral, sabe? Ela passa a ser encarada como uma simples e fria decisão de negócios. E aqui está a grande virada de chave, o ponto central. Aquilo que a sociedade vê como um crime, como um ato imoral, essa mentalidade enxerga como uma decisão de negócios inteligente, uma questão de maximizar resultados. Simples assim. Em outras palavras, a corrupção perde todo o seu peso moral.
É como se a ética fosse só mais um item na planilha de custos, sabe? Um obstáculo que pode ser tranquilamente contornado se o lucro no final for autossuficiente. Mas se a corrupção é vista como um negócio, como é que a gente combate isso? Essa lógica toda nos leva a uma conclusão bem desafiadora sobre as nossas estratégias atuais. Geralmente, o que a gente faz? Cria mais controles. A nossa aposta é em leis mais duras, em programas de compliance nas empresas, em aumentar a fiscalização, tudo para tentar impedir a corrupção. Só que aí tem um problema. Segundo a pesquisa, o buraco é mais embaixo. Essas medidas não conseguem mudar a forma como a pessoa pensa. Elas podem até aumentar o custo da corrupção, tornar o risco maior, mas não eliminam a lógica de que, para alguns, o crime ainda pode sim compensar. Ou seja, enquanto essa forma de pensar existir, enquanto essa mentalidade de enxergar o suborno como um caminho válido para o ganho, o risco de que tudo aconteça de novo vai estar sempre ali, presente. E isso nos deixa com uma reflexão final que é bem provocadora. Se a raiz do problema não está só nas leis ou na falta de controle, mas sim numa mentalidade, numa forma de ver o mundo, a pergunta que fica é: como é que se muda uma mente?